A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos, neste dia o Senhor traz uma palavra aos nossos corações. Glória a Deus. A palavra do Senhor que se encontra em Josué, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Os israelitas derrotados em Ai, Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, filho da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviou, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. E subiram, pois aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e outros perseguiram desde a porta da pedreira e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizestes isto? Fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenei, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Meus irmãos, nós vemos aqui que um pouco antes, Josué, ele foi escolhido para liderar o povo de Deus após a morte de Moisés. Quando Moisés morreu, o Senhor levantou um novo sucessor, um novo líder para o povo de Israel, o povo que estava passando uma peregrinação até a terra prometida. E então, o Senhor escolheu a Josué. E Josué, como líder do povo, estava sendo conduzido por Deus. O Espírito do Senhor o conduzia o caminho e o que devia fazer. Conforme ele ouvia a voz do Senhor, ele era vitorioso. Porque o Senhor falou, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. O nosso Senhor, ele é fiel para cumprir. Se nós estivermos sempre na presença do Senhor, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas se nós nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, certamente que pereceremos, certamente que padeceremos, passaremos por situações em que não nos agrada. Nós temos visto, meus irmãos, que o mundo está sofrendo grandes consequências de erros. Eu tenho visto com os olhos espirituais que estamos vivendo uma grande colheita. Agora é momento de colher os frutos daquilo que nós plantamos lá atrás. Quem plantou coisas boas, certamente colherá coisas boas. Quem plantou coisas ruins, certamente colherá coisas ruins. Não tem como, é a lei da semeadura. Se você planta, você colhe. Se você planta o feijão, você vai colher feijão. Não tem como plantar feijão e colher milho. Aleluias. Muitas das vezes temos olhado para o nosso mundo e temos falado, mas o que está acontecendo? Por que estamos passando por tantas coisas? Nós sabemos que aquele que é servo do Senhor, que é fiel ao Senhor e está passando por certas situações, sabemos, meus irmãos, que no mundo nós teremos aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo porque nós vencemos. O Senhor Jesus já venceu por nós. Mas existem pessoas que estão passando por situações que não é perseguição
servir ao Senhor por pregar o evangelho. São perseguições, são situações que têm sido como colheita daquilo que plantou, do erro que plantou no passado. Ah, mas o meu passado não é jogado no mar do esquecimento do Senhor, sim. O nosso passado, ele é jogado no mar do esquecimento a partir do momento em que eu me arrependo diante do Senhor, confesso o meu pecado e o Senhor me perdoa. Aí sim, o meu passado é jogado no mar do esquecimento. Mas se eu pego o erro, e coloco embaixo de um tapete e o tempo passa, a humanidade à nossa volta pode não perceber, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está de olho e Ele tudo vê e Ele tudo sabe. E no tempo certo, Ele tirará tudo que está escondido debaixo do tapete e trará à mostra. E este é o momento onde aqueles que se encontram nessa situação devem se humilhar diante do Senhor e implorar ao Senhor pelo perdão do seu pecado. E o Senhor, como é bondoso, misericordioso, certamente Ele irá nos perdoar. Mas quantos nem sequer mais têm essa chance? Porque já padeceram antes mesmo de se arrepender. E quantos mais carregam uma grande bagagem da consequência daquilo que fez? Tem o perdão do Senhor, mas colhe ainda a consequência, porque é inevitável, é a lei da semeadura. E o que nós vemos nessa história é que o povo de Deus estava tendo vitórias e vitórias. Josué estava liderando o seu povo, o povo do Senhor. Então, um pouco antes, eles foram até Jericó, uma grande cidade fortificada, uma cidade que era impossível de ser tomada, mas o Senhor deu nas mãos dele. E eles venceram e tomaram a cidade de Jericó, porque Deus havia prometido. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E Deus foi à frente e deu a ordem para Josué: olha, você vai fazer desta maneira. E Josué fez tudo conforme o Senhor falou. E eles foram vitoriosos. Mas antes o Senhor já tinha dado um alerta e falado: quando vocês entrarem nessas cidades, que vocês irão tomá-las, vocês não devem tocar, vocês não devem pegar dos despojos, daquilo que fica, dos restos que fica naquela cidade, do ouro, do que tiver lá. Não toque, não pegue, porque são coisas contaminadas. O Senhor deu ordem. Quantas pessoas têm tocado naquilo que não é para tocar? Quantas pessoas têm tomado, levado para si, para dentro da sua casa, coisas contaminadas, e tem prejudicado a sua família. Aleluias. E a palavra de Deus vem dizendo que ali, novamente, Josué estava diante de uma grande batalha. Ele iria enfrentar uma batalha na cidade chamada Ai. Essa cidade era muito menor comparada a Jericó. Aos olhos humanos e pela lógica, era bem claro e óbvio que eles iriam vencer esse povo, que eles iriam conseguir tomar essa terra. Afinal, Jericó era muito maior, muito mais preparada, e eles conseguiram vencer. E essa cidade tão pequena, certamente eles venceriam. Mas não podemos nos esquecer que o Senhor estava na direção da cidade, do exército, quando foram tomar a Jericó. Até então a palavra do Senhor não tinha dado ordem nenhuma para eles atacarem a cidade de Ai. E o coração daquele povo estava cheio. O coração do povo estava inflamado pelo ego. Porque eles venceram Jericó, certamente venceriam essa cidadezinha. Autoconfiança. A minha e a tua confiança jamais pode estar na minha capacidade, mas nas mãos do Senhor. Você pode ser capaz, mas é o Senhor na tua vida que te capacita. Você pode se esforçar e fazer a tua parte, que conforme assim o Senhor vai fazer a parte dele. Mas você deve dar honras e glórias sempre ao Senhor. Não ache que você é autossuficiente, que não necessita do Senhor, porque o Senhor é o teu general, o Senhor é o teu comandante. E ali Josué manda alguns homens para espiar a cidade, ver como que era a cidade, como que os soldados se portavam, e eles voltam com a notícia dizendo: olha,
Nem precisa mandar todo mundo, não precisa cansar todo mundo não. Manda só alguns homens que vai dar tudo certo. Estavam confiantes, né? Que eles poderiam vencer. E até poderiam, se o Senhor estivesse neste meio. Aleluias. Mas até então o Senhor estava em silêncio. Porque lá atrás o Senhor viu o que aquele homem fez. E o Senhor não se agradou daquilo. E a palavra de Deus diz que ali Josué ouviu aquilo que aqueles homens falaram e foram com poucos homens. Quando chegaram lá, foram derrotados. Naquele momento, Josué não entendeu como pode. Como que nós podemos ser derrotados? Josué estava sobre a liderança do Senhor. Mas Josué deu ouvido à voz daquele espia que foram lá. E ele não entendeu, ele rasgou suas vestes como sinal de humilhação e se prostrou diante do Senhor e chorou e se lamentou juntamente com os anciões e começaram a se perguntar e a perguntar para Deus o porquê. Por que Deus tinha tirado ele do Egito para trazer para um lugar para eles serem derrotados? E o que seria do nome do Senhor se eles fossem derrotados? Eles sendo derrotados, e agora como que o nome do Senhor vai ser exaltado? Como que o nome do Senhor vai ser engrandecido? Afinal, todas as pessoas vão olhar para eles e dizer: olha, aquele lá é o povo de Israel, o povo derrotado. Cadê o Deus dele? Talvez tenha alguém olhando para a tua vida neste momento e dizendo: olha, aquele é um servo do Senhor, aquela é uma serva do Senhor, mas está derrotada. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Aleluias, glória a Deus. E então, Deus se manifesta e fala com Josué: por que você está assim? Por que você está prostrado, Josué? Aleluias, glória a Deus. Levanta-te. Por que você está prostrado assim? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei que não tocasse, porque eram coisas condenadas. Roubaram, furtaram, disfarçaram, mentiram e esconderam. E Josué não sabia do que tinha acontecido. Por causa do erro de uma pessoa, toda aquela nação perdeu aquela batalha. Por causa de um erro, de um pecado. Aleluias. Muitas pessoas podem sofrer grandes consequências. Se dentro de uma empresa onde você trabalha, alguém comete um erro, um pecado, pode prejudicar a todos. Se dentro da tua casa, alguém ou até mesmo você comete um pecado, você pode prejudicar toda a tua família. Se dentro da tua igreja, você comete um pecado dessa espessura, deste tamanho, você pode prejudicar todo o corpo de Cristo, porque todos estão ligados. Portanto, é necessário vigiar naquilo que fazemos, naquilo que falamos, como agimos. O Senhor ali não deixa nada escondido. Pode passar um tempo, mas tudo sai debaixo do tapete. E o Senhor expôs ali o pecado de Acã para Josué. Josué foi lá e fez o que Deus mandou fazer. Acã teve que sofrer as consequências dos seus erros. Ele e toda a sua família foram mortos. E a partir daí, quando foi resolvida a questão do pecado, e então o Senhor deu ordem, agora sim o Senhor deu ordem: vai, Josué, vai até a cidade de Ai, porque eu agora dou ela nas suas mãos. Aonde tem pecado, o Senhor não opera. Aonde tem pecado, não há vitória. Aleluias, glória a Deus. Porque o Senhor deu ordem para Josué e disse: dispõe-te e santifica o povo,
E dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas do vosso meio, e Israel e os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Enquanto tiver no teu meio, na tua parentela, dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vida, coisas condenadas, coisas que é abominação ao Senhor, atitudes, comportamentos, palavras, ações que não agradam ao Senhor, não poderá jamais vencer os teus inimigos, não poderá jamais mudar essa situação, porque para mudar essa situação é necessário arrancar as coisas condenadas que há na tua vida, para que o Senhor venha te dar vitória. E agora Josué tirou o que tinha de condenação no meio do seu povo, eles se santificaram, e agora sim o Senhor deu ordem para eles subir a cidade de Ai, e eles venceram essa batalha. Aleluias! Somente desta forma você vencerá, somente dessa forma você terá vitória. Então, em nome do Senhor Jesus, pensa, reflita, olhe para dentro de você. Senhor, o que é que eu tenho feito, falado, o que tem em mim, Senhor, que possa não estar te agradando, porque eu quero arrancar de mim, Senhor, da minha vida, da minha casa, porque eu quero te servir, eu quero me santificar para que eu venha ter vitória, em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.